Espero que sim. E aí, como que foi o final de semana de vocês? Brincaram um pouquinho, descansaram? Espero que sim também. Lindezas, na aula de hoje nós vamos falar sobre o emprego da vírgula, tá bom? Nós já trabalhamos o uso da vírgula em sinais de pontuação, né, há alguns dias atrás, né? Mas hoje nós vamos focar então somente no emprego da vírgula, ok? Este conteúdo está no livro didático, nas páginas 94 e 95, bom? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 94 para vocês acompanharem a leitura junto comigo. Vamos lá? Então, vamos começar. Página 94, estudo da língua, gramática, emprego da vírgula. Vou começar fazendo a leitura e aí eu vou pausando e explicando para vocês. Beleza? Vamos lá? Emprego da vírgula. Leia a frase a seguir. O galo, o gato, o ratinho, a raposa, a lebre e a tartaruga são personagens de fábulas conhecidas. Amores, nessa frase nós temos o emprego da vírgula por diversas vezes. Por que nós temos esse emprego da vírgula aqui por diversas vezes? Porque nós temos uma enumeração de elementos aqui, né? Nós podemos perceber que são vários personagens de fábulas. Não é somente um personagem, são vários, né? No caso aqui, são vários animais que são personagens. Por isso, nós utilizamos a vírgula aqui neste caso para poder separar, né, estes personagens, para poder enumerar estes personagens, tá bom? Então, a vírgula serve para poder enumerar elementos dentro de um texto ou dentro de uma frase também, ok? Então, vamos dar seguimento. Na frase acima, as palavras estão separadas por um sinal de pontuação. Esse sinal é a vírgula. Todo mundo sabe, né, qual que é o sinal de pontuação, vírgula, né? Ele está aqui em negrito no nosso livro didático. Como você já aprendeu, a vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ao enumerar os elementos de um texto. Então, sempre quando tiver uma vírgula em um texto ou em uma frase, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa leitura, né? E aí ela serve também para poder enumerar os elementos aí, tá joia? A vírgula também tem diversas funções aí dentro de um texto. Só que, como a tia Aline já disse para vocês uma vez, nós não vamos estudar todas as funções da vírgula agora no terceiro ano. Vocês vão estudar mais para frente quais são todas as funções, né, da vírgula, porque nós podemos utilizar em diversas situações. Hoje nós vamos aprender mais algumas situações, mas mais para frente vocês vão ver que a vírgula é um sinal de pontuação aí bem diversificado, tá bom? Observe a frase abaixo. Renato, Regis, Thaís e Juliana são primos de Tiago. Nesta frase aqui, nós temos uma frase também de enumeração de elementos. Por quê? Porque nessa frase, essa frase está nos dizendo que Tiago tem diversos primos, tem vários primos. Quais são eles? Renato, Regis, Thaís e Juliana. Então, para poder haver essa separação aí dentro dessa frase, né, e haver essa pausa, nós utilizamos a vírgula, tá?
Então, a vírgula foi empregada aqui nessa frase para poder enumerar os elementos, tá? Ok? E aí, para poder enumerar elementos, a Tia Aline trouxe outra frase para vocês poderem observar mais um exemplo de enumeração de elementos dentro de uma frase, né? Usando a vírgula, tá bom? Lembrando que se falando aí de enumeração de elementos, nós podemos ter vários exemplos aí. Tia Aline pode falar, por exemplo, que foi ao supermercado e comprou arroz, vírgula, feijão, vírgula, farinha, vírgula, macarrão e óleo, tá? Tia Aline pode dar outro exemplo. Fui a uma loja de roupa e comprei uma blusa de calor, vírgula, uma calça jeans, vírgula, uma blusa de frio e um short, tá? Isso tudo utilizando a vírgula para poder fazer enumeração de elementos, tá? E aí a Tia Aline trouxe outra frase para vocês, ó. Fui na sorveteria e pedi sorvete de morango, vírgula, maracujá, vírgula, chocolate, vírgula, abacaxi e creme, tá? Então, essa frase aqui, Tia Aline também fez uma frase de enumeração de elementos. Por quê? Tem mais de um sabor de sorvete, tá? Então, por isso que foi necessária a utilização da vírgula para poder fazer essa separação aqui de sabores de sorvete, tá bom? Então, Tia Aline agora vai ler para vocês novamente a frase, fazendo a pausa necessária, ó. Fui na sorveteria e pedi sorvete de morango, maracujá, chocolate, abacaxi e creme. Então, sempre que tiver uma vírgula, a gente sempre faz uma pequena pausa. Tá bom, amores? Nada de fazer leitura correndo, sempre observando sinais de pontuação, tá bom? E aqui embaixo, a Tia Aline colocou o E, porque sempre quando nós vamos concluir na nossa frase de enumeração de elementos, a gente coloca o E, tá? Então, logo após o penúltimo elemento, nós colocamos o E e não a vírgula, porque nós vamos concluir a nossa frase. Ok? Tia Aline já explicou isso para vocês. Estou só frisando, tá bem? Então, a vírgula aqui neste caso foi utilizada para enumerar elementos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o livro, dar continuidade aqui. Primeiro pontinho, ó. Veja outras situações em que a vírgula é empregada. Endereços para separar o nome da rua do número da casa. Então, quando a gente vai escrever o endereço, né? O endereço é onde a pessoa mora, né? A rua, né? O nome da rua que a pessoa mora, o número da casa, né? O bairro, a cidade, né? O estado, enfim, esse é o endereço da pessoa, né? E aí, quando a gente vai escrever o nome da rua e o número da casa, a gente sempre coloca vírgula para poder separar o nome da rua e do número da casa, tá bom? Aqui nós temos um exemplo no livro, ó. Rua da Felicidade, vírgula, 119, tá? Vou ler novamente. Rua da Felicidade, 119, né? O nome da rua e o número da casa. Tia Aline trouxe outro exemplo, tá? Ó, Rua José Luiz, 450. Nome da rua, número da casa.
Então, a tia Aline utilizou a vírgula para poder separar o nome da rua do número da casa, ok? Então, a gente sempre utiliza a vírgula aqui para poder haver essa separação do nome da rua do número da casa, ok? Essa é uma situação. Situação 2. Em datas, para separar o nome da cidade do dia, mês e ano. Então, prestem atenção. Vamos escrever a data por extenso, tá? Então, sempre que a tia Aline coloca a data no quadro, né? Todos os dias a gente colocava, lembra? Que saudades, né, amores? A tia Aline colocava Juiz de Fora, por exemplo, 21 de setembro de 2020. Então, quando a gente vai colocar a data, a gente coloca o nome da cidade, vírgula, o dia, o mês e o ano. Então, a gente sempre coloca a vírgula para poder separar o nome da cidade, né, o local da data, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo no livro, ó. Rio de Janeiro, vírgula, 2 de abril de 2020. Vou ler novamente. Rio de Janeiro, 2 de abril de 2020, tá? Então, a vírgula foi empregada para poder separar o nome do município, né? Nome da cidade, da data, tá? Então, utilizamos a vírgula para poder separar o nome da cidade da data. A Aline trouxe um exemplo para vocês. Ó, Belo Horizonte, vírgula, 21 de setembro de 2020. Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020. Utilizei a vírgula aqui para poder separar o nome da cidade da data, tá? O local da data, ok? Tá joia, amores? Então, essa é outra situação, tá bem? Então, o emprego da vírgula é bem diverso, é bem diversificado. Então, em várias situações nós podemos utilizar a vírgula aí, tá bom? Então, hoje nós aprendemos essas outras situações, tá? E aí, vocês vão fazer as atividades aí, né? Que começam na página 94 e terminam na página 95. São só 2 atividades super tranquilas, breves. Não deixem de assistir o outro vídeo que a tia Aline está deixando de complemento e de fazerem a tarefa de casa, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia de estudos e até a próxima. Tchau, tchau, meus amores.